Sejam bem-vindos. Esta aula é destinada para alunos do primeiro ano do ensino médio. O tema é conservação da energia mecânica, disciplina física. Então, conservação da energia mecânica, os objetivos de aprendizagem para a nossa aula de hoje são lembrar os tipos de energia, definir o conceito de conservação da energia, aplicar a conservação da energia mecânica como uma função de estado, ou seja, o que vai importar é a situação final e inicial do sistema. Inferir em quais situações o sistema não é conservativo e resolver exercícios. A gente, no decorrer dessas aulas, fizemos detalhadamente o estudo da energia cinética, energia potencial gravitacional e energia potencial elástica. Lembrando que a energia cinética é aquela energia que está relacionada ao movimento, certo? Ao movimento de um corpo, está associada a uma velocidade. Então, qualquer corpo em movimento possui energia cinética. A energia cinética, ela depende dos fatores, da massa e da velocidade, né? Lembrando esse tópico importante. A energia potencial gravitacional, ela está associada à altura. Qualquer corpo que esteja em uma altura em relação ao referencial tem uma energia potencial gravitacional acumulada. Toda energia potencial recebe o nome potencial porque ela é capaz de ficar armazenada para ser transformada em trabalho, certo? A energia potencial elástica é aquela energia que também pode ser armazenada, mas é armazenada por conta da deformação de molas ou elásticos, ou qualquer sistema com ligas, tá certo? Que possam ser deformados e restaurados. A energia potencial química também pode ocorrer quando você tem uma mistura explosiva, como por exemplo ocorre em um vulcão. Então, essas forças de ligação entre as partículas que constituem essa substância, a gente pode considerar uma energia potencial química também. Vai dar ênfase à energia cinética, à energia potencial gravitacional e à energia potencial elástica. A energia cinética, ela depende de dois fatores. Se eu tenho uma parede e eu tenho duas pedras, qual delas, sendo as pedras de mesma massa, qual delas vai provocar maior estado? É a que for lançada com maior velocidade, né? A pedra que for lançada com maior velocidade produz um maior estado. Agora, se porventura eu lançar as pedras com a mesma velocidade, a que pode provocar maior estado seria aquela que tivesse maior massa, porque massa e velocidade estão associadas à energia cinética. A energia potencial gravitacional, ela depende da altura, certo? Se a gente deixa uma pedra cair de um desses três níveis, sendo a mesma pedra, que a mesma massa, o estrago maior vai ser se ela for lançada do nível 3, de uma altura maior, porque você vai ter uma energia potencial gravitacional armazenada maior. A capacidade de realizar trabalho vai ser maior, né? A energia potencial gravitacional é massa vezes gravidade vezes altura. Gravidade é a gravidade local, no caso da Terra 9,8 metros por segundo ao quadrado, que a depender da questão pode ser considerado 10 metros por segundo ao quadrado, se a questão pedir para arredondar para esse valor, e depende da altura, certo? Em relação ao nível. Aí esse nível de referência normalmente é o nível de referência do solo, mas a questão você pode definir um nível, tá certo? A energia potencial gravitacional, ela vai depender da massa. Quanto maior a massa, maior é o estrago, tá certo?
e depende também da altura, tá certo? Depende também da altura. Quando eu tenho sistema que quanto maior for a massa, analisando o mapa geral, e quanto maior for a velocidade de um corpo, a gente vai ter uma maior energia cinética. A energia potencial gravitacional, ela vai estar associada a maior massa, também maior altura, e quanto maior for esses parâmetros, maior será o valor da energia potencial gravitacional, que está escrito gráfica, mas gravitacional. A energia potencial elástica depende da deformação. Então, quanto maior for o valor da deformação, maior será a energia potencial elástica. Princípio de conservação da energia. A gente revisou esses conceitos. O princípio de conservação da energia diz o seguinte: a energia ela não pode ser transformada ou Perdão, o princípio de transformação da energia diz o seguinte: a energia não pode ser criada ou destruída, ela pode se transformar em outras formas. Né? Estava pensando na transformação, eu falei logo. Então a energia não pode ser criada ou destruída. A gente pode transferir ou transformar de um objeto para outro. Sempre que ocorrer uma transferência de energia, a quantidade de energia total do universo não se altera. É a mesma antes e depois da transferência. Tá certo? A energia não pode ser criada nem pode ser destruída. A quantidade final é igual à quantidade inicial. Só que na maioria das transformações, parte da energia se converte em calor, que ao ser dissipado caoticamente pela vizinhança, torna-se cada vez menos disponível para a realização do trabalho. Aí no segundo ano, a gente vê uma lei, que é a segunda lei da termodinâmica, que mostra que existem situações em que a energia não consegue ser reaproveitada, no caso do calor, por exemplo. Próximo slide. Então, em que consiste a conservação da energia mecânica? A conservação da energia mecânica, certo? A conservação da energia mecânica, ela se dá da seguinte forma: você vai ter um sistema, certo? A energia mecânica total de um sistema, ela é uma grandeza que se conserva sempre que sobre o sistema não atuar forças dissipativas, por exemplo, atrito, certo? Força dissipativa é uma força capaz de converter essa energia em calor ou qualquer outra forma de energia que dificulte o seu reaproveitamento. Aí, exemplo de força dissipativa: atrito, resistência do ar, viscosidade. Viscosidade é um atrito no fluido, no líquido, né? A gente pode entender assim. Então, a energia mecânica é a soma das energias cinética, a energia potencial gravitacional e a energia potencial elástica. Então, a energia mecânica é a soma dessas energias: cinética, potencial gravitacional e potencial elástica. Quando a gente trabalha com sistemas conservativos, se a quantidade final é igual à quantidade inicial, a variação de energia mecânica no sistema tem que ser zero. A energia mecânica final é igual à energia mecânica inicial. Sendo que o que está no início tem que ser igual ao fim. O meu resultado final tem que ser igual ao valor inicial. Ou seja, a energia cinética inicial mais a energia gravitacional inicial mais a energia potencial elástica a energia cinética final mais a energia potencial gravitacional final mais a energia potencial elástica final, ela deve ser igual à energia cinética inicial mais a energia potencial gravitacional inicial mais a energia potencial elástica inicial. Sempre vai ter todas essas energias, professor? Não, mas é lembrar que aquela porção, aquela quantidade final tem que ser igual à quantidade final. Pode ser que no meu sistema tenha só de início energia potencial gravitacional e no final eu só tenho energia potencial cinética. E no final só tem energia cinética. Não existe energia potencial cinética. Só tem energia cinética. Mas se minha energia potencial gravitacional inicial for 100 joules, só tem energia cinética e o sistema se conservou,
a energia foi conservada, então essa energia cinética tem que ser 100 joules também. Então, na ausência de forças dissipativas, a energia mecânica é conservada, ou seja, permanece o valor constante. Havendo apenas transformação em suas formas cinética e potencial. O sistema físico, nestas condições, é dito sistema conservativo, em que a quantidade final é igual à quantidade inicial. Tá certo? Então, um exemplo aqui, a gente tem transformação. Eu solto um corpo com massa M a uma altura X, a força-peso realiza um trabalho, e eu tenho a conversão de energia potencial gravitacional em energia cinética, certo? Outro exemplo de sistema é quando a gente tem o sistema massa-mola. Nos pontos onde eu tenho compressão máxima e distensão máxima, que seriam os pontos de amplitude, certo? Aqui, compressão máxima, distensão máxima. Compressão comprimido, distensão esticado. Então, nesses pontos aqui, a, a deformação é máxima. Então, a energia potencial elástica é máxima, né? Então, a energia potencial elástica é máxima. Então, é representado por essa curva aqui na cor rosa, né? Então, você tem energia potencial máxima no ponto nos pontos de deformação, que seria nos pontos de amplitude do movimento, do valor mínimo e do valor máximo. Quando está no ponto máximo de deformação, o corpo para, está parado, não tem energia cinética, tanto aqui no mínimo quanto também no máximo. Só que quando o corpo passa pela posição de equilíbrio, zero, não tem deformação, então não tem energia potencial elástica, porém vai ter energia cinética. E a soma dessas duas ao longo do percurso vai ser essa linha tracejada que a energia mecânica ela vai ser constante, tá certo? Nos sistemas dissipativos de energia, que a perda de energia, a variação de energia é negativa. Quer dizer que a variação de energia é menor que zero, a variação de energia mecânica é a energia mecânica final menos a energia mecânica inicial, logo vai ficar a energia mecânica final menor que a energia mecânica inicial, tá certo? Então, quando o sistema é dissipativo, você começa, por exemplo, o sistema com 100 joules e termina com 95. Então, perdeu 5 joules, não se conservou. É um sistema dissipativo. Vamos para os exercícios. Exercício 1 diz assim: um bloco de massa 0,60 kg é abandonado a partir do repouso no ponto A de uma pista no plano vertical. O ponto A está a 2 metros de altura da base da pista, onde está fixa uma mola de constante elástica 150 Nm por metro. São desprezíveis os efeitos do atrito e adota-se gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. A máxima compressão da mola vale em metros. Então a situação aqui é qual? O bloco ele é abandonado a partir do repouso. Repouso, não tem velocidade, não tem energia cinética. Aqui não há nenhuma mola em cima, não há nenhuma deformação. Energia potencial gravitacional, zero, certo? E ele está a uma certa altura. Então ele possui uma energia potencial gravitacional, apenas energia potencial gravitacional. Aqui na parte de baixo, ele não tem altura, então não vai ter energia potencial gravitacional final. Ele quer saber qual é a máxima compressão. Então ele vai descer, vai atingir uma velocidade máxima e ele vai comprimir essa mola. Quando ele comprimir essa mola, o máximo ele vai parar. Então não vai ter energia cinética no final, vai ter só energia potencial elástica no final. Anotando os dados aqui, tá certo? A minha condição é essa, a máxima. Então a gente vai ter o seguinte: bloco lançado do repouso, tá certo? Ele vai percorrer essa distância, vai atingir sua velocidade máxima, vai atingir a mola e parar ao atingir a compressão máxima da mola. Então, na situação, nós temos no sistema final não tem nem energia cinética, assim como no início, porque no início ele parte do repouso, aqui ele comprime a mola no máximo, ele para. A gente não tem no final energia potencial gravitacional, porque
aqui no final o nível é zero, o nível do solo, e no início ele não tem energia potencial elástica. O que nós temos aqui, energia elástica final é igual a energia potencial gravitacional inicial. Ou eu posso inverter a igualdade também, né? Não vai mudar o meu problema. Então, fazendo mgh igual a kx ao quadrado sobre 2, vai ficar 2mgh igual a kx ao quadrado, x ao quadrado, 2mgh e o k que estava multiplicando passou dividindo, substituindo aqui os valores, 2 vezes 0,6 vezes 10 vezes 2, dividido por 150. X ao quadrado é igual a 24 dividido por 150. Aqui eu posso fazer o seguinte, 24 dividido por 6 dá 4. 150, você pegar 150 e dividir para 6, né? 150 para 6 vai dar 25. 150 dividido para 6 vai dar 25. Se eu tenho 150 reais para 3 pessoas, é 50 para cada uma. Se eu dobrar o número de pessoas, vai reduzir metade do valor do dinheiro, então 25. Para tirar esse valor que está ao quadrado, você tira a raiz dos dois lados. A raiz vai ficar x igual a 4 sobre 25, a raiz. A raiz de 4 é 2, a raiz de 25 é 5. 2 dividido para 5 é 0,4 metros. Exercício 2, Escola Agrícola de Jundiaí, UFRN, 2016. Diz assim o enunciado. Parques aquáticos são famosos em países tropicais em razão da grande quantidade de opções para o entretenimento. Dentre os equipamentos de diversão, o tobogã é um dos preferidos do público em geral devido à sua altura de partida e à grande velocidade atingida no final do percurso. Um dos maiores brinquedos dessa categoria está no Nordeste brasileiro, com altura de partida de aproximadamente 45 metros. Desprezando o atrito entre a pessoa e a superfície, devido à água corrente no tobogã, e considerando que a aceleração da gravidade seja de 10 metros por segundo ao quadrado, um participante de 50 kg de massa, que inicie do repouso uma descida do topo desse brinquedo, chegará na saída da rampa numa velocidade igual a, vamos fazer a transformação de energia. Ele parte do repouso da rampa e atinge parte final com que velocidade? Então, aplicando a conservação da energia mecânica, você não tem forças dissipativas, para saber qual é a velocidade final. Não tem, na situação final, não tem energia potencial gravitacional nem elástica, só vai ter cinética, só vai ter velocidade. Na situação inicial, ele não tem energia cinética, porque partiu do repouso, não tem energia potencial elástica, porque não tem nenhuma mola comprimindo, apenas energia potencial gravitacional. Então, vai ficar mv ao quadrado sobre 2 igual a mgh. Ele me forneceu a massa, mas eu não precisaria dela para calcular. Dividir as massas aqui, ficou v ao quadrado sobre 2 igual a gh. E o 2, está dividindo v ao quadrado, eu passei para o outro lado multiplicando. Ficou v ao quadrado 2 gh. Então, v vai ser a raiz quadrada de 2gh. 2 vezes 10 vezes 45, que dá 900. Raiz de 900, velocidade é 30 metros por segundo. Um carro, 1000 quilos, massa do sistema, inicialmente em repouso, desce do topo de uma ladeira. Esse aqui é o exercício 3. E possui 20 metros em relação ao nível do solo. Ao chegar no nível do solo, um radar mede a velocidade do carro em 54 km por hora. Considere que o motorista ao longo da descida não acionou o freio. A. Qual é a energia mecânica? Primeiro, a energia mecânica foi conservada? Justifique. B. Qual o valor do trabalho da força de atrito? Então, temos os dados aqui. A velocidade registrada é 54 km por hora, que dividindo por 3,6 dá 15 metros por segundo. Então, se a energia mecânica inicial foi igual à final, não, você tem conservação da energia mecânica. Se o valor da energia mecânica final for igual à energia mecânica inicial,
você vai ter a conservação da energia mecânica. Então aqui, na parte final, só vai ter energia cinética, e na parte inicial só energia potencial gravitacional. Perfeito? Então a energia mecânica final é só a energia cinética. mv ao quadrado sobre 2 seria 1000 vezes 15 ao quadrado sobre 2, e 1000 dividido por 2 é 500, 500 vezes 15 ao quadrado é 225, 500 vezes 225 dá 112.500 joules. Essa foi a energia final. A energia mecânica inicial é apenas a energia potencial gravitacional, mgh. Então seria 1000 vezes 10 vezes a altura, 20. 1000 a massa, 1000 quilos, a gravidade é 10 metros por segundo e a altura 20 metros. 1000 vezes 10 vezes 20 dá 200.000 joules. Então a gente percebe aqui que a energia mecânica final é menor que a energia mecânica inicial. No fim eu tenho 112.500 joules e no início eu tinha 200.000 joules. Então a energia mecânica não foi conservada, tá certo? Por quê? Porque o valor final é menor que o inicial. Qual é o trabalho da força de atrito? Essa diferença entre final e inicial. Eu faço energia mecânica final menos energia mecânica inicial. 112.500 menos 200.000. Essa diferença dá menos 87.500 joules. Se eu dividir por 1000, eu posso dizer que é menos 87,5 kJ, que é o trabalho da força de atrito, da força dissipativa. Por hoje é só e muitíssimo obrigado.